A gente, nessas últimas duas apresentações, falou bastante de tecnologia, né? Agora, vamos voltar a citar um pouco mais de dados. Acelerar a inovação a partir dos dados. Quem vai estar participando desse painel aqui agora com a gente é o Ricardo Ferreira, CEO da Sinecta, Rafael Buck, Data Science Manager da ANEEL, e a Vera Moraes, que vai conduzir todo esse painel aqui com vocês, que é P&D Tech Inovação. Venham para o palco, pessoal. Uma salva de palmas. Obrigado por estarem aqui com a gente. Aproveitem a conversa, a gente vai estar por aqui. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer ao Ricardo pelo convite. E também eu gosto de plateia que tem mulher, né? Ainda mais na tecnologia. Tudo bem? Tudo bom? Não sei se está saindo som, né? Tá. E aí, gente, boa tarde. Vai ser meio flash hoje aqui. Daí, no final, se vocês tiverem dúvidas, daí vocês vão ter que perguntar na cerveja, ali no final, com vinho. Então, queria saber do Rafael Buck. Buck que fala? Buck ou Buck? Tanto faz, Buck. é 50-50. Como que numa agência financeira lá na Neon, essa história de inovação, de dados, como que vocês estão olhando isso? O que você está fazendo para chegar a esses objetivos, para essa concorrência que está aí, que cada hora tem um banco digital novo? Bom, essa é uma pergunta bastante legal, gente. Eu gosto sempre de trazer assim, de forma muito prática, né? Qual que é o problema que, não só a Neon, mas acho que todas as empresas que estão no mercado que está ou está se tornando comoditizado, né? Elas acabam enfrentando. Hoje, em fintech, se vocês perceberem, a maioria das empresas elas oferecem os mesmos produtos. Então, ou é uma conta, ou é um cartão de crédito, ou um seguro, um empréstimo, algum tipo de programa de pontuação, né? Então, cada vez mais, o diferencial, na nossa visão, né, na visão da Neon, também na minha visão como cientista de dados, é que não é bem o produto, não é um produto a mais, não é um produto com um pouquinho mais de vantagem que vai fazer a diferença. Como que os dados que o cliente, né, que o usuário da nossa plataforma, eles geram, como que a gente vai usar a favor deles. Eu gosto de pensar num exemplo que e depois acho que isso daí vai emendar com mais assunto, mas é um exemplo muito prático desse cenário. Hoje, por exemplo, se vocês pensarem do tipo, o que uma fintech, né, poderia me oferecer a mais? Ou, por exemplo, uma empresa de delivery, né, poderia oferecer a mais como um produto de dados, né? Porque entregar, sei lá, se eu não achar no Rappi, tem no iFood. Se não for no Mercado Livre, tem no Shopee. Mas uma coisa interessante, acho que esse daí eu fiquei pensando bastante no exemplo do Mercado Livre. Olha só que bacana, olha só que tipo de engajamento que gera, de forma muito prática, quando, por exemplo, uma dessas plataformas, eu vou preferir, acho que não mencionar exatamente o nome, mas chega para você e fala o seguinte: poxa, acho que está na hora de você comprar mais Nespresso, e se você comprar amanhã, no geral, ele vai estar 20% mais barato do que você compra usualmente. Percebam que para isso resolver, não é um produto novo, um produto como, por exemplo, agora eu vou fazer uma parceria com a Nespresso, ou vou fazer um tipo de entrega diferenciada. É você fazer uma leitura muito bem feita dos dados que o usuário coloca para você na plataforma, entende o momento, depois a gente explica um pouquinho mais, até para deixar o Ricardo falar. Mas são vários probleminhas que você resolve utilizando os dados que, sim, o cliente te dá na sua plataforma, mas também, às vezes, o merchan, talvez, às vezes, de outras agências, birô, etc., que chegam nesse tipo de feature, que chegam nesse tipo de produto, que é você casar uma oportunidade que é um ganha-ganha, né? Um ganha para a empresa que está fazendo essa oportunidade, fideliza mais o cliente, bem como também para o próprio merchan, né? Para a empresa que acaba, enfim, ganhando uma compra que não seria feita naquela plataforma, o cliente acaba levando um produto com mais desconto,
e na próxima vez ele já vai ficar atento para a próxima promoção, não de Nespresso, mas, sei lá, de cerveja, de algum tipo de Ô, alimento. Rafael, você está falando isso, eu estava lembrando de um evento que eu estava de manhã, que falou exatamente isso. Um evento da Startse, que falava assim, que empresa que fala em persona está morta. É a personalização dos dados. É exatamente o que ele falou. Excelente. Ricardo, já vai me cortando. Ricardo. Legal. Não, exatamente. Vamos fazer Palpita disso um aí. bate-papo aqui, que vai ficar bem legal. Bom, em primeiro lugar, prazeraço estar aqui dividindo o palco com esses dois feras aqui, que eu já conheço há bastante tempo. Vou dar uma pequena contextualizada. Bom, todo mundo já conhece o Neon, nem todo mundo conhece a Sinecta. Vou dar uma pequena contextualizada e vou comentar em cima desse ponto. Tá? Na Sinecta, a gente trabalha com inteligência de dados. Tá? A gente ajuda grandes corporações, grandes empresas, a se tornarem relevantes no relacionamento com seus clientes ao longo da jornada desses clientes. Bucky, o que você comentou sobre essa experiência do Nespresso tem muito a ver com isso, com se manter relevante. Até porque o que a gente observa aí no universo de dados, as oportunidades estão justamente aí. É uma briga pela atenção do cliente. Se a empresa é capaz de se manter relevante, se ela é capaz de te oferecer algo, te recomendar algo que é relevante para você, considerando o perfil que você tem, considerando o seu momento de vida e o contexto onde você está inserido naquele instante, você, em retribuição, oferece a sua fidelidade e o seu engajamento. E aí vira o ganha-ganha que vocês mencionaram. Então, é muito isso, é manter a relevância justamente para que seja possível criar uma situação em que a empresa se beneficie do engajamento e da fidelidade daquele indivíduo e que o indivíduo se beneficie do conhecimento que a empresa tem sobre ele, sobre os hábitos e sobre o perfil. Isso que o Ricardo falou é bem interessante, porque estou lá, quero inovar, tenho lá meus dados, mas e daí? Essa inteligência de dados, assim, quanto é relevante para você? Como é que você usa isso no banco? E o Ricardo depois vai poder falar também muito disso. Top. Vamos pegar esse exemplo do Nespresso, né? Vamos pensar que para a fintech pode ser, por exemplo, como que a pessoa ganha mais com investimento, economiza mais com uma corrida, economiza mais com determinada troca de operação. Mas, no geral, esses problemas eles são resolvidos por exemplo, 5 outros pequenos problemas. Né? É aí que está o pulo do gato. Né? É aí que está, acho que, o quanto que a gente tem que olhar para os dados em termos de ground truth, né? Ou seja, o quanto que... não dá para eu trabalhar com dados que ou estão mais ou menos, ou dados que estão mal feitos, ou enfim... Esse problema, por exemplo, da categorização do Nespresso, percebam que ele pode ser dividido em 5 outros problemas. O primeiro problema é você identificar a string certa. Né? Por exemplo, beleza, eu tenho lá Nespresso, mas pode ser Nespresso cápsula, Nespresso, de repente, máquina, Nespresso alguma outra coisa. Enfim, pode ser Nespresso até a própria empresa da Nespresso. Então, quando você olha string crua, você tem um grande problema que é você acertar, beleza, o que é Nespresso, de fato, produto, né? Ou aquele produto, não estou falando aqui, estou falando de cápsula, de café, qualquer outra coisa, menos da empresa. E isso mesmo, pode ser até que tenha de repente, sei lá, algumas Nespresso camisetas em alguma cidade, você está até nem relacionando com a empresa. E esse é o primeiro grande problema. E esse problema, assim como os outros que eu vou mencionar, a maioria dos cientistas de dados, a maioria das pessoas de dados que hoje a gente tem contato de alguma forma, consegue resolver, de forma difícil, mas ainda assim consegue resolver, a 80% de acurácia, a 75%, 85%. Então, acho que quem tem experiência com dados sabe que é mais ou menos isso que sai dos modelos, né, mais convencionais, que a gente gasta uns 3 meses para fazer, etc., às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas guarde esse número, o 80 mais ou menos. O segundo seria basicamente um problema de categorização. Uma vez que eu isolei tudo que é da Nespresso, o segundo problema é, beleza, agora eu quero só saber da cápsula da Nespresso. Só da cápsula, não dos outros produtos da Nespresso. Beleza, eu quero, categorizar a empresa Nespresso, pagadora de algumas folhas de pagamento, receptora de algumas outras invoices, mas eu quero isolar o que é o produto Nespresso. Esse é outro problema. Então, já temos 2 problemas, os 2 problemas
a 80% de acurácia em média. Não sei se vocês já estão pegando o raciocínio, mas o terceiro problema é identificar características do merchan, ou seja, quais características da Nespresso, que tipo de produtos, qual que é um produto VIP, customizado, padrão, já de prateleira. Vocês sabem que existem vários tipos de café, né? E cada um deles tem um apelo. Tem aqueles que são, sei lá, o Ristretto e o outro lá, que são os mais convencionais, mas tem o Café Brasil, de edição especial, etc. Terceiro problema, de novo, a gente consegue ver, pô, essa é a edição VIP, essa é a edição comum, essa é a edição tal, atende a esses públicos, outra atende aqueles outros públicos, 80% de acurácia. O outro é identificar o próprio perfil da pessoa. Como é que eu sei que o Rafael, ele acabou de comprar Nespresso e ele está acabando o Nespresso na casa dele? E ele está, de novo, com, sei lá, está começando a nascer aquela demanda. Ele tem um consumo, sei lá, de Nespresso mensal, de semanal, etc. De novo, a 80%. E ele não vai conseguir programar se não tiver o café. Exatamente, é combustível, né? E, por fim, a própria identificação da oportunidade. Qual que é a propensão do Rafael não só comprar aquele Nespresso, mas querer, por exemplo, experimentar esse sabor novo, uma oportunidade de introdução. Ou ele está reduzindo o consumo, então eu quero uma oportunidade de voltar a ele ter o mesmo consumo que ele tinha daquele produto, ou de manter ele fidelizado com alguma proporção. De novo, 80%. Percebe que 80%, na verdade, para resolver esse problema como um todo, mandar um push para o Rafael, falar assim, Rafael, acho que está na hora de você comprar outro Nespresso, tem uma promoção aqui que vai ele fica mais baixo esse preço de quintas-feiras, você não quer aproveitar e comprar? A gente não resolve a 80%, a gente resolve a 80% elevado a 5%, que dá 30%. Esse é o grande desafio hoje de desenvolver soluções de dados. A gente precisa resolver cada um desses problemas a 99% de acurácia. É possível, muito difícil, precisa de muita gente talentosa, de muita estrutura, para a gente ter a 95% de acurácia esse produto final. E chegar e fidelizar o Rafael falando assim, poxa, Rafael, aqui está na hora de você comprar um Nespresso e tem essa oportunidade especial, esse preço aqui. Fala assim, caramba, não é que é verdade? Eu estou acostumado a comprar a esmo e eu sempre gasto, sei lá, os meus R$30. Esse daqui e agora eu consigo tem um Nespresso de Belo Horizonte, do Café Mineiro, para você experimentar. Exatamente, algum tipo de conteúdo similar. Então, eu vejo muito essa questão, quando a gente fala de modelagem, hoje é pensar em modelagem em escala, em plataforma, e não só fazer um modelinho. É o começo fazer um modelo, mas as empresas que vão sair da comoditização são as empresas que vão investir sério em pessoas e em tecnologia para isso acontecer, como já acontece em Big Techs. Boa, faz muito sentido e, em essência, os grandes problemas estratégicos das grandes empresas, na realidade, eles podem ser decompostos em problemas que serão resolvidos em série, que, em conjunto, vão, no final, entregar uma recomendação assertiva para o cliente que está na loja, ou está próximo da loja, ou, enfim, que uma oportunidade que foi identificada, no canal correto ainda, né? Que o último a cerejinha do bolo ali é o canal, né? Ricardo, conta um case para a gente que você personalizou e talvez você não possa falar a empresa, né? Mas conta uma historinha aí de personalização que deu super certo. Não, legal. A gente tem várias histórias relacionadas a essa personalização e a relevância, né? Mantendo a relevância e tal. Tem uma muito interessante aqui que me ocorre agora, relacionada a clientes que são usuários de metrô na cidade de São Paulo. Okay? O objetivo era justamente se engajar com esses clientes para que eles realizassem uma ação dentro de uma estação de metrô. Era justamente uma ação voltada para quiosques que estavam posicionados nas estações de metrô. Voltado para clientes de baixa renda. Okay? Então, um grande obstáculo, um grande problema que tinha que ser resolvido é justamente entender essas características de perfil e comportamento e os padrões de mobilidade dessas diferentes pessoas. Por quê? Se por acaso, se o Neon, por exemplo, não era o caso do Neon, mas só para exemplificar aqui, se ele vai fazer uma ação para um usuário de metrô e ele manda essa mensagem no domingo à tarde, sendo que essa pessoa só vai visitar o metrô na segunda de manhã, muito provavelmente, no momento em que essa mensagem seria relevante,
a pessoa simplesmente vai se esquecer daquilo pela falta de contexto, certo? Agora, o curioso foi que a gente descobriu que, como era uma ação voltada para pessoas mais de baixa renda e etc., a proximidade com o evento em si, o Buck está no metrô normalmente às segundas-feiras às 7 da manhã, então 6h55 é um bom horário? Não, não é um bom horário, sabe por quê? Provavelmente ele já não vai ter mais conectividade ali, ou se ele tiver conectividade naquele momento, ele já está numa outra vibe naquele momento. Ele não vai sequer te dar a oportunidade de falar com ele naquele momento ou de fazer uma oferta naquele momento. Quando ele tiver acesso àquilo, ele já passou. Então, o problema se tornou um problema de determinar o ponto ótimo de acionamento daquele cliente para maximizar essa relevância e maximizar conversões. E, nesse caso, a gente descobriu que o ponto ótimo era, enfim, muitos mais minutos antes desse momento, para que esse cliente estivesse em casa antes dele começar o deslocamento em direção à estação do metrô. Foi um case muito legal e o resultado foi muito inusitado, porque foi diferente do que o senso comum dizia que seria uma situação ideal. Mas, enfim, tem um outro ponto que eu quero adicionar, puxando esses dois assuntos, juntando dados e inovação, tá? Que eu acho que conecta bem com essa complexidade que é resolver as grandes questões estratégicas de negócio, decompondo em problemas que podem ser resolvidos com dados e podem ser encadeados para gerar uma resposta. Vamos lá, uma situação que é bastante corriqueira e que a gente lá na Sinecta vê em quase todos os nossos clientes, que são grandes corporações. Esses dados que alimentam as diferentes soluções para cada um desses problemas que vão prover uma solução final, não necessariamente são dados que estão disponíveis, centralizados, são confiáveis, têm processos de governança bem estabelecidos. Não, é bem comum que eles estejam distribuídos em dezenas de bases de dados em áreas diferentes e que esses dados não sejam confiáveis. Então, teria todo um trabalho de preparação, todo um trabalho de coleta, de ingestão, de preparação, de enriquecimento, antes que esses dados possam ser efetivamente consumidos por modelos como esses modelos que o Buck mencionou e que se propõe a resolver um problema estratégico ali da empresa, certo? Isso pode, bom, a gente já viu várias vezes esse tema ser discutido dessa maneira, isso pode ser um entrave para a inovação. Poxa, mas espera aí, até chegar num ponto em que eu posso ter essa cerejinha do bolo, que é indicar não só a recomendação, mas também o canal, eu preciso fazer um trabalho enorme aqui. E aí, como é que sai dessa cilada que pode travar a inovação nas grandes empresas? Um caminho que a gente normalmente sugere, e a gente vê como um caminho bem promissor nesse sentido, é foco, é traçar objetivos de curto prazo em direção a um objetivo maior de longo prazo. Quer dizer, para um caso como esse, não necessariamente eu preciso estruturar 40 bases de dados e milhares de atributos antes de começar a resolver este problema. Poxa, eu consigo decompor esse problema em problemas menores. E aí, o que é relevante para resolver esse pedacinho aqui? O que é relevante para identificar perfil e comportamento daquele indivíduo que é o meu cliente para quem eu quero fazer uma recomendação? Talvez eu esteja limitado a 2, 3 bancos de dados e algumas dezenas de atributos, e não dezenas de bancos e milhares de atributos. E aí, pequenos ciclos de acesso ao dado, ingestão, preparação e etc., modelagem e resultado, com base na nossa experiência, costumam gerar um resultado muito mais eficaz do que uma estratégia mais waterfall de vamos organizar a casa inteira antes de efetivamente começar a extrair resultado desses dados. Enfim. Posso vendar isso daí? Pode falar o que você quiser, você o está em case casa. prático é aquele que a gente estava conversando. Um problema muito grande que a gente teve que resolver, e, de novo, não teve que esperar, sei lá, banco de dados lá tá no Lake ou algo do tipo. A gente deu um jeito de usar as informações que estavam no Lake, aquelas que não estavam foi entrando como meta-informação. Foi o problema de identificar o quanto de lift, de fato, gerou
uma propaganda de awareness, né? Ou seja, TV, out of home. Essa daí que apareceu no metrô de São Paulo, que apareceu neon, etc., que a gente fez também em algumas outras cidades. A gente fez uma campanha de teste no começo do ano e uma de maior visão em agosto, se eu não me engano. E a gente não usou muitos dados, assim, eu digo, em amplitude. Foram aqueles dados que a gente precisava muito usar, mas com bastante confiança no que eles representavam. Instalação, ativação, etc. Não precisava, por exemplo, a gente não queria dados de push. A gente não queria dados de, sei lá, de qual foi o valor da transação do cliente usado após a campanha. Então, a gente se limitou àqueles dados que explicavam o lift, por exemplo, de instalação e de ativação, depois da gente veicular toda uma campanha por mídia offline, né? Aí a gente investiu bastante tempo no método, foi um método bem, bem difícil de implementar, mas é muito nessa linha de... se a gente acho que a imagem, eu sempre venho com uma imagem de uma pirâmide, né? Pô, eu preciso ter todos os dados antes, depois eu preciso ter o data lake, depois eu preciso ter os processos, não sei do que, de monitoramento, para depois eu ter o insight lá no finzinho, vai ficando para trás, cada vez mais para trás nessa corrida. Tem outras visões que, por exemplo, é mais um losango, onde você pega o mínimo de dados para já gerar muito valor de insight, até coisas mais cross-plataforma, né? A gente está indo muito mais para essa parte de plataforma para proliferar, né? Tanto é que a nossa estratégia é muito mais chegar a 1000 experimentos por mês de dados no ano que vem, do que ficar, sei lá, estruturando muito bem as bases de dados antes de gerar valor. Então, assim, acho que aquela visão... Geralmente, sempre desenha uma pirâmide, né? Maslow ou qualquer outra coisa, desenha uma pirâmidezinha. Esquece a pirâmide. Faz alguma coisa que é mais cross, mais plataforma, e faz em volume. Dados é volume. É bem em cima do que o Ricardo falou, né? Faz um MVP primeiro, né? Exatamente. Testa, ele falou isso, testamos várias vezes. Não, e a gente está, inclusive, atualmente, testando várias coisas lá, né? É uma coisa que a gente concorda demais, tanto o Buck quanto eu, essa estratégia de fazer em escala pequena e testar muito rápido. Então, em literalmente semanas, é possível testar conceitos que são muito complexos e soluções que seriam inviáveis de outra maneira, né? Se por acaso tentar abraçar o mundo inteiro ali, resolver o problema vai demorar escala. Muito mais também, isso, né? E o problema disso, na minha opinião, é que executivos de negócio não vão apoiar uma estratégia de longo prazo se por acaso a estratégia não for capaz de gerar resultados sucessivos de curto prazo. Quando você faz 1000 experimentos e alguns dão certo, é melhor do que você fazer só 3 e os 3 não derem certo. Exatamente. A gente só tem mais 10 minutinhos aqui. Eu vou dar uma provocadinha em falar de dados errados e dados certos aqui. Quem viu TV hoje, que viu o pessoal falando das pesquisas nas eleições, que estão querendo processar as pesquisadoras por dados errados. Então, olha a importância de usar dados certos para a gente ter resultados, né? Só para dar uma provocadinha. Agora, a última pergunta é... Inovação é feita de pessoas, não é feita de tecnologia, né? Então, é feita de comportamento. E a gente teve isso muito claro agora no Covid, porque mudou o comportamento de todo mundo e a gente teve que aprender. Então, muita gente que não era digital, né? Nossos avós, nossos pais, nossos bisavós, ou pessoas que não tinham acesso, né? Tiveram que ter acesso digital, né? Pessoas de classe talvez mais baixa, e que entraram, de repente, no Banco Neon, por exemplo. Como que vocês lidaram com esses clientes novos e comportamentos novos? Daí o Ricardo pode falar um pouco disso também depois. Manda ver antes, Ricardo. Bom, eu posso contar um case aqui bem legal do segmento financeiro mesmo, tá? Vamos lá. Nos últimos 2 anos, ou pouco mais de 2 anos, dezenas de milhões de pessoas foram forçadas à digitalização. 2 fatores foram fundamentais para isso. O primeiro fator foi o próprio isolamento social. Então, por mais que a pessoa se sentisse mais à vontade ou mais confortável com o presencial, a partir do momento que o presencial deixou de existir, ela foi forçada à digitalização. E o outro fator que contribuiu, provavelmente ainda mais, foi o auxílio emergencial.
Então, pessoas que viviam na informalidade, pessoas de baixa renda que viviam na informalidade, à margem do sistema financeiro formal, também foram forçados à digitalização, passaram a ter uma conta corrente e começaram a demandar serviços para poder receber o auxílio, né? Para poder receber o auxílio. Mas, a partir do momento que essa barreira do digital foi quebrada, uma nova porta para o mundo digital se abriu para essa turma e eles passaram a demandar e a solicitar um cartão de crédito, e a comprar online. Fazer pagamento, que muitas empresas fechadas, você não conseguia fazer pagamento. A minha mãe não conseguia pagar o plano de saúde. Exatamente, exatamente. E aí, veja a situação. Imagina um conjunto de modelos que havia sido treinado com base no comportamento histórico de um público conhecido. Um público que já tinha histórico de crédito, um público que já tinha um histórico financeiro e uma nativo vida... digital também, que tinha os nativos digitais, exatamente, o mobile first, esses perfis que já são extensamente mapeados nos últimos anos. E, de repente, o perfil desse cliente muda para enfim, vem misturado com um novo perfil que não existia até então, porque era um perfil que estava por aí, mas não estava no ambiente digital, ok? E esses modelos simplesmente deixaram de ser tão assertivos para esse perfil quanto já eram para outros perfis conhecidos. E aí, como que eu faço uma recomendação, para pegar o mesmo exemplo do Nespresso ali, como é que eu faço uma recomendação para um cliente, agora no segmento financeiro, que eu não tenho um histórico transacional, porque é um cliente que não tem esse histórico, ele acabou de entrar no sistema financeiro formal, e um cliente que não tem histórico de crédito, e aí? É um problema bastante sério e ficou bastante evidente nesses últimos 2 anos. E acho que até eu, por exemplo, eu ia na lojinha da Nespresso, agora eu só compro pelo Mercado Livre. Ou seja, não só a própria pandemia fez eu mudar o comportamento, como a evolução tecnológica faz a gente mudar o comportamento. E acho que isso que eu queria emendar, contribuindo aqui nessa última pergunta, uma coisa que a gente notou lá na Neon, mas isso daí não é uma exclusividade só da Neon, e usando os próprios dados da Sinecta, ver como, por exemplo, clientes que têm crédito negado ou crédito, um aumento de limite também declinado, como que quase na sequência uma fatia deles já instala um app de um concorrente. Então, em mercados comoditizados, como o de fintech está se tornando, mas outros também, de novo, iFood versus Rappi, Mercado Livre versus Shopee. A pessoa não encontrou aquela que ela queria naquela plataforma, ela migra mesmo. E isso vai acontecer. A barreira de entrada para serviços digitais é muito pequena. O concorrente está literalmente milímetros de distância no telefone celular. E o que é valor para mim não é para você. Você está falando de Nespresso, né? Você fala que compra no Mercado Livre porque ele adivinha o seu gosto e tal. Larará. Eu já não compro no Mercado Livre Nespresso. Eu compro naqueles parceiros de milhas. Porque eu ganho milhas, entendeu? Então, assim, olha, o meu valor é o valor para ele é outro. Exato. Mas acho que essa era a minha contribuição nessa partezinha. Assim. Eu quero saber se você leu o QR Code para ganhar o Nespresso, porque você, aquela hora que você está falando tanto de Nespresso. Não, que está dando já o horário do café da tarde. É isso aí. Mas o nosso horário aqui também já deu. A gente talvez abra para uma pergunta só. E depois, as outras perguntas, vocês vão fazer na hora do vinho. Ótimo. E da cerveja. Alguém tem alguma pergunta? Aproveitem aí. Nenhuma, vocês entenderam tudo, então? Muito bom. Não, a gente ainda tem mais um tempinho. Se vocês quiserem terminar, fazer uma conclusão, indicar algum contato onde as pessoas podem encontrar vocês, LinkedIn. Boa, legal. Então, pessoal, o stand virtual da Sinecta no evento está disponível. Turma que está aí online, acessem. Enfim, entre em contato se por acaso tiver alguma dúvida. Bom, estou no LinkedIn, Ricardo Ferreira, Sinecta, enfim, façam uma pesquisa aí, me localizem. Fico muito feliz de responder qualquer pergunta que vocês tiverem por lá ou de realizar alguma conexão. Pode falar o nome e a empresa. Acho que eu já comentei com vocês, né? Eu sou fundador de uma startup.
O Ricardo Souza, o cofundador do iFood, ele está me ajudando nesse projeto, tá? É uma tecnologia alimentar que traz 3 tipos de inovação: Tech Age, Smart Food e Food Tech. Tá? Eu já conversei a executiva lá do WhatsApp para colaborar com a startup, né? Estou convidando vocês também. Tudo bem? Nós conversamos depois. Obrigado. Maravilha, obrigado. Vai, Rafa, faz sua eu não tenho tanto contato quanto o Ricardo. Eu deletei minhas redes sociais, tá, gente? Tá? Embora isso não funcione muito. Nem o LinkedIn? Só o LinkedIn que eu tenho, gente. Então, procura pelo nome Rafael Buch mesmo, daí vocês me acham. Mas qualquer outra rede... WhatsApp também, né? WhatsApp a gente passa tanta informação que não precisa de outras redes. Mas eu também, eu só sou ativo no LinkedIn, nas outras... E eu não posso falar nada, que eu sou em todos, até TikTok. Eu trabalho com inovação, tem que saber o que está acontecendo. Então, quem quiser também entender, bater um papo sobre inovação, hoje eu trabalho na área de inovação da Global Hits, que é uma das empresas da Claro, mas já trabalhei em varejo, já trabalhei em hub de inovação, pode me procurar no LinkedIn lá. E é isso, obrigada pelo convite. Vera, informaram aqui, na verdade, o público online tem 2 perguntas, e aí eu vou passar para vocês, pode ser? A gente tem tempo ainda. Se tiver um tempinho, pode. Temos. Pergunta do Rafael Oliveira. Quais têm sido os principais desafios da conexão das melhores práticas com a inteligência de dados e interface com as áreas de negócio para o crescimento da empresa? E como as áreas de negócio têm aplicado a inteligência de dados para inovar um ciclo de vida do cliente? Pergunta do Rafael. Boa pergunta. Vamos lá, deixa eu ver se eu entendi. Como que está sendo a inserção de tecnologias de ciência de dados aí nesse cenário que, digamos assim, é mais business-driven, para tentar ser um pouquinho mais tech, né? Está sendo bem desafiador isso, tá, gente? Acho que tem algumas mudanças que por exemplo, uma coisa que acontece bastante, não é exclusividade da Neon, mas todas as empresas que eu passei, a discussão, e aí não é colocando nome nem nada, tá, gente? Mas a discussão, muito das soluções que vão resolver algum problema para o nosso cliente, elas serem colocadas em torno do como. Então, vamos fazer isso que vai dar um lift, vamos fazer aquilo que vai dar um resultado. Não vamos fazer isso porque não vai dar em nada. Então, a discussão no como, no geral, ela é muito improdutiva. Discutir mais hipóteses de negócio e mais problemas de negócios ajuda a estruturar melhor essas soluções e inserir tecnologias. Exemplo muito prático. Então, a gente está, em paralelo, fazendo algumas soluções in-house, né? Como, por exemplo, uma variação de LTV, onde a gente está discutindo muito o problema em torno do LTV. A gente quer prever qual que pode ser o potencial LTV antes mesmo da pessoa interagir com a nossa plataforma. Percebe que a gente está discutindo com o business muito mais o problema do que a tecnologia, porque a tecnologia, eu estou fazendo lá com um turco que veio do Snapchat, está usando rede neural, depois estou falando com uma outra pessoa, que é um indiano lá que veio do Google, para fazer inferência online, mas, no final das contas, isso pode ficar apartado de toda a discussão de resolução do problema. E isso fica mais, digamos assim, tangível para business definir que aquela solução vai resolver, de fato, o problema. Geralmente, a estrutura ela beneficia hierarquicamente coisas mais top-down, como, por exemplo, poxa, tenho que fazer um negócio que calcula LTV desse jeito. Mas, não, peraí, qual que é o problema? O problema é adivinhar quem são aqueles clientes que às vezes o executivo de negócio quer vir com a solução para você, né? Em vez de te falar o problema. Então, no final das contas, essa é a melhor forma de abordar o uso de tecnologias e ciências de dados dentro das empresas. Deixar um pouquinho o como para depois e começar pelo problema ou pela hipótese. E o como construir junto. Então, às vezes, em parceria com outras empresas, às vezes in-house, às vezes até com pessoa da equipe de business. Mas a conversa ela começa a vir muito torta quando ela já começa pelo como. Tipo, a gente precisa ter um sistema de recomendação. Mas, espera aí, qual que é o problema que a gente resolver? Às vezes, nem é um sistema de recomendação que vai resolver. É outra coisa, é um sistema de propensão, às vezes. O único ponto que eu adicionaria a isso tudo, e eu concordo 100%, é que a inovação baseada em dados, ela deve necessariamente estar conectada aos grandes problemas do negócio. Não tenta fazer inovação baseada em dados tentando resolver uma coisa muito periférica do negócio, que não vai, de fato, mudar o ponteiro do executivo, tomador de decisão da área de negócio.
Então, tem que estar conectado às principais dores de negócio. Pensando na área que a gente atua aqui, que é na jornada do cliente ao longo do ciclo de vida dele enquanto cliente de uma grande instituição, quais são essas grandes perguntas, essas grandes dores do negócio? Como que eu consigo mais clientes? Como que eu consigo trazer mais clientes? Como que eu consigo ativar esses clientes? Como eu consigo me engajar com esses clientes? Aí, de novo, voltando ao tema da relevância. Como eu consigo me manter relevante para esses clientes? Como eu consigo rentabilizar esses clientes? Como eu consigo evitar o cancelamento, o churn? Como eu consigo reter clientes? Quer dizer, são todas perguntas muito estratégicas e muito no coração do negócio de cada uma dessas instituições financeiras ou grandes corporações em geral. Então, eu entendo que o caminho para a inovação baseada em dados tem que ser por aí. Não é só inovação baseada em dados, é inovação baseada nisso. Muitas vezes a gente chega com uma tecnologia e bate lá no executivo, o pessoal de TI, o pessoal de inovação, bate lá e fala, eu quero te apresentar isso aqui. Não tem nada a ver com o OKR da entrega do cara, do que ele precisa entregar no arroz e feijão dele lá. Então, o cara vai falar, tá bom, vai engavetar o seu projeto. Então, tem que fazer esse movimento que o Ricardo falou. Bater no cara e falar, qual que é o seu problema? Daí o cara vai falar o problema dele, daí você vai trazer a solução, que não necessariamente é super complexa. Às vezes eu não resolvo com blockchain, eu resolvo com QR Code. Né? Então, esse que é o caminho da inovação, de cima para baixo, não de baixo para cima. Perfeito. Até para a gente fechar aqui agora, tem mais a última pergunta, que é a do André, que vai até um pouco de encontro com uma pesquisa que a gente teve no Expo, falando sobre Smart Growth. O André pergunta, quais exemplos, aí a gente pode fechar rapidinho, quais exemplos e melhores práticas vocês compartilhariam para um crescimento de negócio sustentável a partir dos dados? Bem interessante. Acho que eu posso comentar dos pilares que a gente tem construído na Neon. Eu, pelo menos, estou lá há 1 ano e meio, um pouquinho mais de 1 ano e meio. Para ter o crescimento sustentável, a gente tem que ter, até que eu falei para vocês ontem, tem que ter uma equipe. Isso daí não é tecnologia que vai entregar, são pessoas que vão fazer essa tecnologia. Então, a gente gosta de ver sob o prisma de pessoas, ou seja, como que a gente recruta as pessoas certas para entregar aquela tecnologia, como que a gente retém elas. E, por outro lado, de fato, processos e tecnologia. Como é que a gente torna isso eficiente e essa eficiência converte no impacto, por exemplo, que o Ricardo e a Vera comentaram, né? Ou seja, como é que isso muda algum ponteiro da empresa? Como é que um LTV, desculpa a sigla, quem não souber, é Lifetime Value, tá? Mas como é que isso, no final das contas, vai trazer mais clientes fidelizados? A gente vai saber para quem que a gente está gerando mais valor ou não. Então, a gente constrói, digamos assim, não é só tecnologia, são pessoas, como que a gente recruta e mantém, como a gente forma pessoas que não necessariamente eram cientistas de dados, por exemplo, ou engenheiros de dados, eram de outras áreas e ainda consegue formar dentro da instituição. E daí sim, como é que a gente tem processos e tecnologias que entregam resultado. Acho que essa é a forma mais escalável de se entregar ciência de dados. É pensar de novo, escala, plataforma. Né? Entregar ciência de dados não é um notebookzinho que você faz um modelo e acha que milagrosamente vai mudar algum ponteiro. Isso não acontece. Isso muda uma coisinha, gera um lift, mas não muda uma empresa. Uma empresa ela muda em volume, ela muda em... agora tenho dados para caramba, eu faço milhares de modelos, testo milhares de modelos em escala, sei o resultado com confiança, concateno de forma combinatória N modelos para gerar um produto de dados que os outros não têm, para vender algo mais comoditizado. Essa que é a escala que a gente tem construído, que a gente acredita. É a estrutura de pessoas, estrutura sim, de processos e tecnologia. É isso aí, pessoa, processo. A gente costuma falar que o dado sem governança ele é praticamente inútil. Se você tem uma base de dados que pode ter conhecimento útil para o negócio, mas se esse dado não tem governança, se é um dado que não pode ser... não é um dado acessível, não é um dado confiável, é um dado a partir do qual você não consegue fazer recomendações, a partir do qual você não consegue tomar grandes decisões do negócio. Então, concordo demais. Pessoas em primeiro lugar, processo logo na sequência. É isso aí. Mais então, alguma, não? Não, eram essas duas, agora o tempo já esgotou mesmo. Muito obrigado, Vera, Rafael, Ricardo. Obrigada, pessoal, gente. salva de palmas para eles. Obrigado, pessoal. Gente.